e exaltado seja o nome do Senhor. Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, amado, 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 amado Pai, amado, amado, amado Pai, amado, seja renovado, seja renovado, seja fortalecido, fortalecido pelo amado, pelo amado. Oh, aleluia, 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 aleluia. Seja aclamado, Senhor, seja engrandecido, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração seja ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ai de nós se não for a tua presença, Senhor. Ai de nós se não for a tua presença. Ai de nós se não fosse as suas misericórdias, nós seríamos consumidos. Mas nessa noite nós queremos nos envolver nos braços do amado, no colo do amado. Libera uma unção neste lugar, Senhor. Aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que só o Senhor pode fazer. Ora vem, ora vem. Toca os seus filhos, amado Pai. Envolva os teus filhos, amado Pai. Enche esse ambiente com a tua glória. Enche este lugar com a tua glória. Enche este lugar com o teu poder. Espírito do vivo Deus, o Senhor é o ministro. O Senhor é o ministro. É o Senhor que governa. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor glorificando a Ele. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. O Senhor está neste lugar. Amém. A presença do Senhor é real neste lugar. E não tem nada a ver com as paredes, com a estrutura de som. Tem a ver com o seu, com o meu coração.
A presença dele não está nas coisas, ela está em nós. E aqui nós somos muitos corações sedentos, querendo mais do Senhor. Porque se nós saímos da nossa casa, foi porque nós queremos mais. Nós queremos nos achegar cada dia mais a Ele. E que privilégio nós temos. E hoje, para a glória de Deus, e para tremor das minhas pernas, esse lugar está cheio. Amém. Queridos, pode sentar. Vamos começar a ministração de uma forma diferente hoje. A gente fica esperando, né, todo aquele protocolo de abre a sua Bíblia. Vamos ler aqui o versículo. Mas onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eu sei que Ele quer fazer algo grandioso na minha e na sua vida nessa noite. Cada vez que a gente se dispõe a ouvir o Senhor, nós precisamos estar com o coração atento, não com aquilo que eu quero ouvir, mas com aquilo que o Senhor tem para falar. E nós já estamos há alguns cultos falando sobre os mensageiros, amém? E junto com essa pregação, com essa ministração sobre os mensageiros, veio junto a família, onde nós estamos aí orando, às 3 da manhã, pelas famílias. E eu creio pelos olhos da fé que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Porque eu quero falar algo para você ficar tranquilo. Quando as coisas estreitam, irmãos, nós precisamos crer que é porque vai melhorar. Amém? Porque eu quero falar um pouco a respeito dos mensageiros. Nós ouvimos aqui tantas mensagens que falaram profundamente o nosso coração, nos ensinaram de forma profunda. E nós vimos que o mensageiro ele tem tantas responsabilidades, mas a maior delas é carregar a mensagem que é Jesus. Só que às vezes pode parecer fácil falar assim, eu sou um mensageiro. Mas o mensageiro no caminho, ele encontra muitas coisas, muitas adversidades, muitas situações de conflito, muitas situações de afronta. Mas ele tem algo que o impulsiona, a mensagem. E a mensagem que é Cristo, ela é muito maior do que o mensageiro. Nós carregamos dentro de nós algo que é muito maior que nós. Então, quando isso acontece, e está aqui a mensagem preparada, vocês estão vendo que aqui está fechado? Pois é. Está preparada. E numa outra oportunidade eu quero estar trazendo essa aqui. Mas, querido mensageiro, toda vez que o Senhor coloca no nosso coração algo e a gente tenta sair, já há alguns dias, passando por mais uma afronta, essas situações que todo mundo que é humano aqui passa, né, gente? Quem nunca passou problema, levanta a mão. Acho que só o bebezinho ali do colo. Só a Aurora. Então, assim, e eu gosto muito de colocar louvor para ouvir no carro. E o Senhor colocou uma música, e eu ouvi
Aí outro dia eu falei com a minha filha assim, volta essa música aí. Ela voltou. No percurso do centro de Betim até no Santo Afonso, acho que eu voltei ela umas 3 vezes. E eu falando com ela, volta aí, volta aí, volta aí. Mas é porque aquela letra falou profundamente comigo. E da mesma maneira que falou comigo, eu quero passar isso para o seu coração. Porque como mensageiros nós vamos ter problema. Como mensageiro vai ter dia que nós vamos chorar. Como mensageiros vai ter dia que nós vamos querer desistir. Como mensageiros nós vamos ser humilhados. Como mensageiros nós vamos ser muitas vezes sabotados. Como mensageiros nós vamos receber muito não, muita porta fechada. Muita coisa que eu programei fazer não vai dar certo. Como mensageiros nós vamos passar por tudo isso. E aí, não sendo suficiente só receber todo esse ensinamento assim, para carregar a mensagem do Evangelho, você precisa estar firme e ter aí os ombros firmes para carregar, porque nós carregamos a glória e o nome do Senhor. E carregar a glória e o nome dele não pode ser de qualquer forma. Por isso, às vezes, nós sentimos como que cortando a nossa carne. Mas não bastasse só essas mensagens do mensageiro, veio junto a família. E onde nós somos mais afiados é dentro da família. Por quê? Porque as pessoas que nós mais amamos, nós vamos sentir mais dor. Sim ou não? As pessoas que você tem mais contato, isso eu estou falando da família biológica, eu estou falando da família igreja também. A igreja de Cristo como um todo, não só a nossa igreja, aqui em Vianópolis de uma forma específica. Como corpo de Cristo, como a igreja de Cristo, nós também passamos por situações dolorosas. E às vezes, um membrozinho aqui, se eu tiver um probleminha nesse dedo aqui, eu vou ter febre, e essa febre vai atingir todo o corpo. Vocês estão me entendendo? Então nós ficamos aí alguns dias falando em ser mensageiros e orando pela nossa casa. Falando em ser mensageiros e orando pela nossa casa. Eu falei, Senhor, não dava para vir uma coisa de cada vez. Primeiro só alinha a gente como mensageiro, depois só alinha a gente em casa. Mas não, querido, Deus tem um propósito para todas as coisas. E quando você pensar que está morrendo, Ele te pega pela mão e Ele te traz de volta. Uma coisa eu tenho certo: Deus não nos dá nada além daquilo que a gente consegue vencer. Às vezes parece que não. Às vezes, como mensageiro, nós vamos querer nos esconder. Nós vamos querer fugir. Nós vamos falar que está doendo. Nós vamos ter que ficar calado muitas vezes. Muitas vezes, mensageiro, você vai ter que chorar sozinho. Mas em tudo, Deus tem um propósito. E a mensagem que nós carregamos, que é o Evangelho, que é Jesus, Ele é o poder de Deus para salvar. E nós temos orado e declarado na nossa casa, na nossa família, salvação. Querida, às vezes é como se o Senhor estivesse falando para mim e para você. Você está orando. Diria eu e não faria. Diria eu e não faria. Por muitas vezes, você vai se calar. Não porque você não tem resposta, mas é porque você confia na mensagem que você carrega. É porque você confia no Deus que você serve. Muitas vezes vão te ridicularizar. Muitas vezes vão te diminuir.
por causa da mensagem que você carrega. Muitas vezes vão te excluir, muitas vezes vão te odiar, porque não conseguem olhar para você e ver refletido em você a vida do Deus que você carrega. Mas uma das mensagens que nós recebemos aqui foi que não tem como acender a candeia e esconder ela debaixo da mesa, acender a vela ali e esconder ela. Se nós carregamos a luz de Cristo, nós vamos sim precisar ficar em lugares de destaque, queira o inimigo ou não. Porque a luz que Ele quer ofuscar não é nossa, não é minha, não é sua, ela é de Jesus. Podem te tirar tudo, podem fechar todas as portas, se o Senhor permitir, mas a presença dEle dentro de você ninguém pode tirar. Podem te falar provando de A a Z. Servir a Jesus para quê? Servir a Jesus por quê? Querido, o nosso tempo aqui não é suficiente para te falar por quê. Ele nos tirou das trevas e nos levou para o reino do seu amor. Ele nos tirou de um lugar de morte e nos levou para um lugar de vida. Será que isso não seria suficiente? Eu hoje conversando com meu marido e ele foi falando, eu falei algumas coisas com ele e ele às vezes me ouve mais. E hoje quando ele começou a falar, eu falei, tá diferente. Falei, vou ficar caladinha. E ele foi falando no carro de Joatuba que ele foi me mostrando um monte de coisas e me mostrando um monte de coisas que às vezes os nossos olhos não estão vendo e Deus vai usar outra pessoa para te mostrar. Essa é a importância da família, principalmente da família como igreja. Às vezes você não está vendo algo na sua vida que Deus te deu, mas o outro já viu e já reconheceu. E vai usar alguém para falar com você. E eu fui ouvindo e a única coisa que eu consegui responder, você tem razão. Fiquei caladinha. Porque ele tem razão. É forte, né, irmãs? É forte. E ele falou assim com mais autoridade. Eu falei, sim, Senhor. Mas é sabedoria. Nós temos a hora de falar, mas também nós precisamos entender a hora de ouvir. Então, mensageiro, durante a nossa caminhada nós vamos encontrar muitas coisas. Mas eu quero te dizer que o que você carrega é muito maior do que qualquer coisa aqui. Em Romanos fala que as aflições desse tempo presente não são comparáveis à glória que há de ser revelada. Então, cada vez que o negócio estreita, cada vez que vem uma afronta mais pesada, eu falo, Jesus, o Senhor está voltando ou o Senhor está me levando? Porque tem vezes que a gente acha que não vai dar conta. Mas nessa noite, eu quero te mostrar algo que fortalece a sua caminhada, mensageiro. É algo que você já sabe, mas eu quero te lembrar da importância disso. Às vezes, hoje nem tanto mais, infelizmente. Mas há um tempo atrás, a gente não tinha muito nome. Você era o filho de quem? Você é filho de quem? Tem um monte de gente dessa época aí, né? Ah, tem, que eu sei. Você é filho de quem? Porque todo mundo conhecia todo mundo. Algumas pessoas até hoje ainda encontram a gente, aí a gente usa o nome do pai, né?
Ah, sou filho do Longuinho. É, sou. Por quê? Porque conhece o Pai. Quando te perguntam quem é você para falar de Deus, quem é você para sonhar tão alto, quem é você para querer alcançar lugares tão altos, o que você faz? Você recua? Você se esconde? Ou você responde, filho de quem você é? Como humanos que nós somos, todos nós temos um pai aqui biológico, mas nós temos um pai em Deus. E voltando na música, na história do carro, eu fui ouvindo e voltando, ouvindo e voltando, ouvindo e voltando essa música, e eu entendi o Espírito Santo falando comigo. Antes de qualquer coisa, Laodiceia, você é filha. Eu quero te dizer que antes de qualquer coisa, você é filho de Deus, com direito de filho, com lugar de filho. Se ser filho de quem? Aqui na terra, abre e fecha portas. Imagina no mundo espiritual o que não acontece quando um filho de Deus se posiciona. Quando um filho de Deus se posiciona, sabendo quem é o seu pai, sabendo do potencial que ele tem no pai, sabendo de toda a herança que ele tem no pai. Como eu achei que essa mensagem era algo para o meu coração, eu falei, vai ficar para outro dia. Preparei a outra, está aqui. Mas encostadinha ali, eu já tive que achar logo o versículo. Porque como eu comecei pregando e falando, não sou eu que escolho. Querido, eu fico tão feliz. Eu fico tão grata a Deus, porque nós sabemos que o Senhor nos usa, mas quando você sente ser direcionado pela vontade dEle, é muito gratificante. É muito gratificante. E eu quero ler com você Efésios 3. Para quem queria uma base bíblica para a palavra, eu vou te dar duas. Efésios 1, do versículo 3 em diante. Se você não quiser nem abrir, quiser só ouvir e anotar, ler depois. Porque a minha oração é que o Espírito Santo de Deus traga vida nessa palavra. Que o Espírito Santo faça jorrar uma vida nessa palavra. Porque não basta só você ouvir, você precisa entender, você precisa receber essa palavra no seu coração, para que aconteça aquilo que é proposto. Então não é só ouvir, às vezes você já conhece esse versículo, entende? Mas o meu desejo é que o Espírito Santo nos pegue mesmo nessa noite, de dentro para fora, nos movimente, movimenta a nossa estrutura, para que nós possamos tomar posse desse lugar, para que nós possamos tomar posse desse poder em Deus, nessa autoridade em Deus que Ele nos deu, e muitas vezes nós temos deixado de lado. A palavra diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Ele nos predestinou para filhos de adoção. Antes nós fomos criados por Ele, mas Deus criou o homem, mas Ele enviou Jesus para fazer esse resgate e nos religar a Deus, não como criatura, mas como filhos. E esse amor fala diante dele em amor, porque muitas vezes o nosso amor como mensageiro, ele fica oscilando. Hoje eu amo muitas pessoas, eu amo muito o outro, isso e aquilo, eu respeito. Amanhã eu já não amo tanto. Hoje eu respeito o outro até que não mexa em nada meu. Mas esse amor, eu fiquei pensando, eu falei, Deus, como o Senhor é sábio. Como diz a palavra, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Porque nós somos filhos por adoção, para que hoje nós possamos ser pais que adotem a muitos. E chorando eu e Deus, eu falei, Deus, eu não vou ficar mais orando para que o Senhor levante filhos. Eu vou pedir para que o Senhor levante pais. Que se levante uma geração de pais. Mas não pai que fica disputando, esse filho é eu que cuido, esse é meu, aquele é meu, aquele é isso, aquele é aquilo. Não. Porque, irmão, até que o Senhor venha, vai ficar um inferno de disputa no mundo. Mas nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder o propósito. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te lembrar do seu potencial de filho. Ah, mas eu já sou pastor, eu já sou levita, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, nós somos filhos. E é um lugar onde eu quero estar. Eu falei com o Senhor, Senhor, me deixe esconder em Ti como filha. Porque diante do Senhor é isso. Falei, Deus, eu quero estar nesse lugar de descanso, mas como filha. Porque como filha eu sei que o meu Pai sabe de todos os meus defeitos, de todas as minhas dificuldades, mas mesmo assim Ele me amou, mesmo assim Ele enviou Jesus, mesmo assim Ele quer falar através de mim e de você, que há um lugar, que há um caminho, que há uma libertação, que há uma salvação. Queremos ser tantas coisas e às vezes esquecemos que somos filhos de Deus. Só isso é motivo de andar de peito aberto e falar, eu sou filha de Deus. Nós somos teus. Nós somos filhos dele. Pra sempre teus. Clamamos Abba, Pai. Clamamos
sinto no meu coração que não é um clamor. Onde está você que tem isso, tem aquilo, faz isso ou faz aquilo? Onde está você que afastou, que sumiu, que caiu? Não, é uma voz de onde estão os filhos. Nós somos teus. Onde estão os filhos? Nós pregamos muito que se manifestem os filhos de Deus, mas às vezes os filhos de Deus não têm consciência de quem eles são em Cristo. E Satanás tem feito gracinha com o Filho de Deus, porque o Filho de Deus não se posiciona. Nós somos teus, pra sempre seus. Querido, isso é para você se fortalecer, porque o Filho de Deus, ele tem também como fortalecimento dentro dele o Espírito de Deus. E o Espírito dele, como a pastora disse isso aqui uma vez e ficou guardado no meu coração, o Espírito e a palavra formam o dínamos, formam a explosão, esse poder, essa glória. O diabo não tem medo do que nós temos, de quão bonito pregamos, cantamos ou falamos. Mas quando ele olha para nós, ele fala: ali vem um filho de Deus. Não mexe ali, porque ali tem um filho de Deus. E se ele se levantar, as estruturas serão abaladas. Famílias serão saradas. Nós somos teus, para sempre teus. Romanos 8:14 diz assim: porque todos, querido, presta atenção nisso, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos: Abba, Abba, Pai, nós somos teus, pra sempre Deus. Nós clamamos, Abba, Pai. Clame pelo Abba nessa noite. Abba quer dizer paizinho. Querido, se desprenda de toda vergonha, de todo legalismo, de toda sofisma, de toda mentira, de todo engano, e clame e fala: Abba, eu estou aqui, Abba. Eu estou aqui, Abba, como filha, Abba. Eu estou aqui, Abba. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, nós somos teus, pra sempre. E mensageiro, você só vai ter força para não parar no meio da caminhada.
Se você entender quem você é, se você não entender quem você é, um dia ou outro você vai recuar, você vai parar. Nós somos esse filho dessa grande família. Co-herdeiro com Jesus Cristo. Nós somos essa grande família. Batizada no teu Espírito. Oh Espírito de Deus, renova os seus filhos nessa noite. Renova os seus filhos nessa noite. Que esse espírito de adoção envolva esse ambiente. Nós somos teus, pra sempre ser. Se você pode se encher de algo, se encha da presença. Se você possa clamar por alguma coisa, clame por Ele. Se você quer chorar diante de alguém, chore diante dele. Se você quer depender, ser de alguém, seja dele. Oh, Rebana cantará. Tem muitos filhos sendo tocados aqui nessa noite. E eu quero te dizer que essa mensagem foi por sua causa. Porque eu não sabia quem está aqui, mas o Pai sabia. Eu não conheço o seu coração, mas o Pai conhece. Nós somos teus, pra sempre teus. Igreja, e há um só Espírito, há um só Deus, um só Senhor. Nós compartilhamos como filhos do Espírito de Deus. E nós precisamos ter esse acesso ao colo do Pai. Sabe, orar, falar com Ele, falar: Pai, hoje eu só estou precisando de um colo. Ou chegar diante dele e falar: Pai, eu sei que tá tudo, eu fiz tudo errado, mas eu estou aqui porque eu amo o Senhor. Porque nós que somos pais, mães, nós corrigimos os nossos filhos porque amamos Ele. Às vezes você está aqui nessa noite entristecido com o seu pai. Às vezes você saiu da igreja, você tem dificuldade de estar na igreja, porque você acha que Deus não fez nada por você, que Deus não te ouve, que Deus tem pessoas escolhidas para falar. Se você está aqui, entenda o amor que Ele tem por você. As coisas de Deus não tem coincidência. Ah, foi por acaso. Não, irmão. Não foi por acaso. E há um amor que nos envolve de uma forma tão grandiosa. E às vezes até na própria família me questionam algumas coisas. Ah, você não faz isso, você não fala aquilo, você não dá resposta tal. E eu falo com eles, hoje mesmo eu falei, eu poderia falar tantas coisas. Eu poderia reivindicar tantas coisas, mas eu não quero entristecer o meu pai. Se eu fizer, eu vou ficar longe dele. Querido, estar longe dos caminhos do Senhor, longe dos braços do Pai, é caminho de morte. E nós queremos orar com vocês, igreja. Mas nós não estamos aqui para mexer com o emocional de ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus toque no seu coração. O meu pedido é que em nome de Jesus todas as amarras
sejam quebradas agora em nome de Jesus. Que o Senhor coloque anjos nesse lugar. E que todo espírito espião, guardião, venha a ser repreendido e vá para fora agora no nome de Jesus. Porque tem muitos filhos aqui precisando voltar para o braço do pai, para o colo do pai. Chegar assim e falar: pai, é desse jeito que eu estou aqui, mas o Senhor é meu pai. Quando um filho nosso chega diante de nós, seja como for, nós recebemos ele. Por que nós achamos que o nosso Pai que está no céu, Deus Todo-Poderoso, não vai nos receber? Nós criamos muitas coisas entre nós e o Pai. Mas esse espírito de adoção, eu creio que ele veio para nos sarar, que ele veio para nos fortalecer, que ele veio para nos colocar no lugar onde cada mensageiro precisa estar. Tem filho aqui nessa noite que gostaria, em nome de Jesus. Eu não estou te chamando para placa de igreja, eu não estou te chamando para uma religiosidade. Eu estou te chamando para voltar para aquele que te deu a vida, para aquele que é o seu Pai, para aquele que te guardou da morte. Ele canta daquele que te livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, daquele que guarda o seu levantar e o seu deitar, daquele que acampa os anjos ao seu redor. Medo já se que os filhos venham, que os filhos se arrependam, que os filhos voltem para o Pai. Entenda, entenda, entenda a vida no Pai para você. Aleluia. O Pai das luzes me libertou. Seja livre no amado. Seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Saia do lugar de escuridão e de trevas e venha para os braços do amado. Em nome de Jesus. Fui adotado como um filho, vou herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizada no Tem mais filhos? Espírito. Tem mais filhos? Como filho, Deus, em nome de Jesus, dá força aos seus filhos para levantar dessa cadeira, para dizer não para as trevas e tomar de volta aquilo que o diabo roubou. vamos Oh, aleluia! Espírito do vivo Deus, toca na tua igreja. Toca na tua igreja, toca na tua igreja, toca na tua igreja. Pra sempre Deus. E eu despedi-me dos meus pais. O Pai te chama hoje. Queimei minhas carroças e O Pai, afundei meus barcos no mar. levante, filho e filha, do seu lugar. Venha dar um passo de fé, venha dar um passo de coragem. Despedi-me Pastor, e dos meus amanhã? pais. Amanhã é o Senhor que vai te guiar, é o Senhor que vai te conduzir. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Eu sei que o Espírito Santo está tocando muitos filhos. Pra onde eu irei? Tem pessoas aí que estão sentindo dor física. Tenho A
aperto no coração, seu coração está acelerando, você está ficando ofegante. Não, você não está tendo infarto. É o Senhor te incomodando para você levantar do seu lugar. Não tenho pra onde voltar. Não é vergonha, meu irmão. Vergonha é para Satanás, porque ele perde. É ele que perde. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Não há outro caminho que não seja na presença dele. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Onde nós fugiremos do Senhor? Não tem como fugir dele. Não tem como achar o Senhor em coisas, em outros prazeres. Nenhum outro lugar, nenhuma outra coisa vai te dar aquilo que só Deus pode te dar. Hoje é noite de resgate dos filhos. Ah, se você entendesse como esse pai te ama. Ah, se você entendesse como esse pai te ama. Você já tinha dado um salto dessa cadeira e saído do seu lugar como filho, como filha. Enche os teus filhos que estão aqui, Senhor. Enche, enche, enche. Renova o amor, renova o amor. Renova o amor, renova o amor, renova o amor. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Pra onde eu irei? Para onde iremos nós? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Palavras. Para onde iremos nós? Se só tu, Senhor. Só tu, Senhor. Só tu tem as palavras de vida eterna. Para onde fugirei do Senhor? Se eu desço ao mais baixo abismo, Ele está. Se eu subo ao mais alto céu, Ele está. Há uma mesa preparada para filho nessa noite. Oh, aleluia. A mesa te cura, a mesa te liberta, a mesa te fortalece, a mesa te restaura. Xerecanta rabaraba xerererere. Yorabala yerere. Yerabalaba xererere. Yorabalaba xererere. Alaba xerere. E se precisar, é só chamar. Você crê nisso, filho? Precisa de comodidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Chame por Ele. Não é Fala, Pai, me ajuda a levantar dessa cadeira. Pai, a vergonha está muito grande. A acusação está muito grande. Teu pai. Ele é teu pai. Só chamar. Ele é teu pai. Vem, vem, vem para os braços do Pai. Precisa de comodidade. Intercessores, orem. Eu quero Orem para que toda
eu sou amarração teu seja quebrada. Pai. É só Em nome de Jesus, clame, intercessores. Não é sobre Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Eu quero intimidade, eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Ele quer ser íntimo. Eu quero intimidade, eu sou teu Pai. É só chamar. Não precisa de comodidade. Eu quero intimidade, eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade, eu sou teu Pai. É só chamar. Chame por Ele, chame por Ele. Espírito do vivo Deus. Rebalabassuri de cantarabassore cantará. Enche os teus filhos. Enche os teus filhos. Religiosidade. Eu quero intimidade, eu sou teu Pai. É só chamar. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Eu te amo, Abba. Dono dos meus dias. Eu te amo, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. dono dos meus dias. Aleluia. O Pai te chama. O Pai te chama. O Pai te chama. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Dono dos meus dias. Lembra de cada livramento. Lembra que a mão do Senhor esteve com você em todo o tempo. Minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder. Igreja, se você não está aqui na frente, adore, adore a Ele. Cante, Está glorifique. nele, vejam Ele Vai valer a entrar pena. consigo Vai valer a sua pena. recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a tua recompensa. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, Tudo isso aqui vai passar, querido. perdendo Só a vida com Ele é por eterna. amor e com alegria, dono dos meus dias. Oh, tudo que abrimos mão por causa dele ainda é pouco. Por Ele que eu estou gastando a minha Filho, gaste a sua vida aos pés dele, por ele, para ele. perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias. Tu és dono dos meus dias.
Tu és dono de cada filho aqui, Pai. Pai, Pai, Pai. Que o Senhor abençoe cada filho. Que o Senhor cele cada filho com o teu Espírito nessa noite. Receba como fortalecimento do Senhor nessa noite. Querido, eu sei que tem muito mais filhos para sair do lugar. E eu quero te dizer uma coisa. Às vezes você está aí no lugar e fala assim: eu vou levantar nessa tristeza que eu estou. Eu quero te dizer que a alegria do Pai é a sua força. Eu quero te dizer que o que você está passando não é para te matar, é para te fortalecer. Eu quero te dizer que se você está aqui, se você nunca bateu o carro, se aquele tiro não saiu do revólver, se a droga não te matou, se o cigarro não te matou, é porque o teu pai não deixou. Xeramana cantarava soriergue de canta. Soramanaia cantaraleba chorerere balabala. Que o espírito de adoção Xeramanabaraba xererere cantarararaba soriandará seriandaralalaba che. Espírito Santo batiza. Espírito Santo batiza os filhos. Batiza, batiza, batiza os filhos. E em Jerusalém, daqui do alto, sejais revestidos de poder. Seja revestido pelo poder do Consolador. E quando vier, Ele dará graça e temor. Os desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Pedi não recebeis, porque não tendes certo, porque não sabeis pedir. Pousa sobre cada um de nós. Clame, 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 pousa clame. sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Batiza o Espírito Santo de Deus. Batiza, toca lá na galeria. Enche lá na galeria. Riba lá na soria, canta na baixada. Vem como labareda de fogo. Batiza as crianças embaixo. Os senhores. Pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um. Enche os jovens. Vem com teu fogo. Acende a fama. Toca seu vento. Vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem, 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 vem. Vem com teu reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. E vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. Tem filho sendo cheio aqui. Tem filho sendo renovado. Filho sendo fortalecido.
somos filhos de Deus. Para que você saia daqui com essa certeza e com essa convicção. O Espírito de Deus está testificando no teu espírito que você é filho, que você é filha. Oh, aleluia! Espírito, oh, aleluia! Espírito, oh, glória! Oh, aleluia! Oh, glória! Desce como Deus, desça neste lugar. Vem como em Pentecostes e encha de novo. Espírito, Espírito, que desce com movimento aqui nesse lugar. Vem como em Pentecostes. Vem, Senhor, E encha-me de novo. encha-me de novo. Eu navegarei. Que a presença desse Espírito movimente Oceano do Espírito. em nós nessa noite. Seja renovada no Espírito Santo de Ali Deus. Seja adorarei. batizada no Espírito Santo de Deus. Novas línguas. Falem em novas Ao línguas. Deus o meu Receba o dom do Espírito de Deus. Riva lava chore canta Eu mamanaia. adorarei ao Deus da minha vida, que me surpreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce. Vem sobre este povo. Vem como em Ora Pentecostes vem, Senhor. e encha-me de novo. Espírito, Espírito, Jovens cheios da unção. Homens, mulheres cheios da unção. Em nome de Jesus. e encha-me Oh, de novo. Deixa-me de novo. Encha-me de novo. Deixa-me de novo. Encha-me de Aleluia. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Oh, Senhor, este mesmo. Fortaleça mesmo com teu Espírito de cantar abaixo. O Espírito Santo é tudo que você precisa. Oh, aleluia. Enche os teus filhos com unção. Encha-me. Aleluia, aleluia. E Oh, encha-me aleluia. e encha-me de novo. Seja cheio, seja cheio. E encha-me de novo. Seja fortalecido no Senhor. Mensageiros cheios do Espírito. Filhos cheios do Espírito. Yoramanaia canta na malabaxê. É a força do Senhor e na força do seu poder.
Pentecoste, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Recebe em nome de Eu Jesus. quero hoje aqui. Receba em nome de Jesus. Em Pentecostes, Receba o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, aleluia. Tinha em Pentecostes, lá havia clamor, eu quero lá havia corações sedentos, lá havia batismo com o Espírito Santo, Pentecostes, falaram em novas línguas. Eu quero, oh aleluia, eu quero hoje aqui. Que tinha em Pentecostes, você, filho, que veio aqui hoje à frente. Às vezes você já até voltou para o seu lugar, mas coloca a mão aí no seu coração, em direção ao seu coração. Vamos fazer essa oração de reconciliação. Não uma oração onde você vai chegar culpado, envergonhado. Porque a parábola do filho pródigo nos mostra que o filho, quando ele decidiu voltar para a casa do pai, o pai não estava esperando ele com um chicote na mão. O pai não estava esperando ele com acusações do tipo, eu te avisei. O pai não estava esperando ele com nenhum xingamento. Mas a palavra do Senhor diz que o pai ficava na varanda, esperando a volta do filho para casa. E quando esse filho chega, o pai manda preparar vestes novas, sandálias, coloca anel no dedo, manda preparar um novilho cevado. O pai está fazendo festa porque você voltou hoje. O pai não está te acusando, ele está fazendo festa. Quem nos acusa é Satanás, o inimigo da nossa alma. Ele é o mesmo que coloca a bandeja, os banquetes, e ele é o mesmo depois que te cobra por ela e te acusa. Mas eu quero orar com você, se reconciliando com o Senhor, falando com Ele, Pai, porque o filho pródigo, ele disse isso: Pai, eu pequei contra o céu e contra Ti. Eu sei que eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas pode me tratar até como um dos servos aí. Mas Ele não te quer como servo, Ele te quer como filho. E você que hoje não veio, o Pai está na varanda. Ele está na varanda porque a capa que um dia Ele te deu, Ele não vai dar para outro. O anel que um dia Ele te deu, Ele não vai dar para outro. A sandália que um dia Ele calçou os seus pés, Ele não vai calçar de outro.
Mas você que veio, faça essa oração comigo. Pai, eu pequei em me afastar do Senhor. E hoje eu peço perdão. E eu volto para casa. Eu volto como filho, como filha. Eu volto para aquilo que é meu. Eu volto para o lugar de filho que é meu. Em nome de Jesus. Que o Senhor cele a sua vida, cele essa oração que foi feita aqui. Entenda isso, mensageiro. Tudo isso que aconteceu, todo esse mover, todo esse clamor, para que fôssemos cheios e tivéssemos o entendimento que nós somos filhos, é para nos fortalecer. Porque a segunda-feira está logo aí. Os problemas, as afrontas, as acusações. Mas nunca mais você vai começar uma semana sem saber quem você é. Você é filho. Amém. Louve ao Senhor com as suas palmas. Adore a Ele em nome de Jesus.